A paz do Senhor, amados. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e não esquece, deixa o like nesse vídeo, que ajuda a alcançar muito mais vidas e pessoas que estão perdidas no deserto. E seja um canal de bênção na vida delas, dando o seu like. Hoje nós vamos falar sobre algo que as pessoas ainda têm muita dúvida: a murmuração. Se você colocou na sua cabeça que você quer fechar as brechas. Eu preciso fechar minhas brechas. Ainda tem brecha aberta. Senhor, me mostra o que precisa ser mudado. Se você é uma das pessoas que falou isso, hoje eu quero te falar. A murmuração, ela é uma brecha muito grande na vida do cristão. E principalmente naquele que está andando no deserto. E o nosso vídeo de hoje vai trazer claro isso, né? Na palavra nós aprendemos o quê? Que murmurar, ela acontece quando nós não aceitamos, né, a condição em que Deus nos colocou. Então, eu digo hoje pelo deserto, amados. O Senhor te colocou no deserto e você está assim: eu não aceito. E a gente vai descobrir hoje o que realmente é a murmuração, para que você não caia nesse pecado e não atrase mais o seu deserto. É uma das situações que nós consideramos, e a Bíblia, ela fala, e nós vamos ver no decorrer desse vídeo, o que é murmuração. É quando nós reclamamos do que está acontecendo com a gente, que é o que eu falei, a primeira coisa. Quando o Senhor te coloca num deserto, você começa a reclamar, falando: gente, você tem noção. No primeiro momento você não entende, mas depois você tem a noção de que foi o Senhor que te colocou ali no deserto. Porque você já tentou com a sua mão fazer tudo que era possível e não deu certo. E aí você olha assim e fala: é impossível. Então quem que é o dono das causas impossíveis? Quem é o dono do impossível? O Senhor. Então você começa a se queixar de algo que o Senhor te colocou, de um lugar onde o Senhor te colocou. Aí a outra parte é quando nós somos arrogantes, quando entendemos que somos maiores do que os outros. Por exemplo, seu marido tá numa situação totalmente horrível, sua esposa tá numa situação ali no mundão totalmente jogada. E aí você começa a ser arrogante, você começa a entender que você é melhor do que ele, porque ele tá numa situação inferior. Não, Joyce, mas ele tá super bem lá fora, ele tá vivendo a vida dele. Gente, desculpa, eu vou repetir o que eu sempre falo: não está bem coisa nenhuma. Para de achar que seu marido, sua esposa tá bem na situação que tá lá fora. Gente, quem quer ficar nas garras de Satanás? Se Jesus voltar hoje, o seu marido corre o risco de estar no inferno, de ir pro inferno. Você já parou para pensar isso? Isso é estar bem lá fora? Tem certeza que isso é estar bem lá fora? Não, não é, amados. Comecem a olhar com os olhos espirituais. Então, quando você começa a ser arrogante, achar que é maior do que seu marido, do que sua esposa, porque você tem buscado a Deus, porque você está no lugar certo, isso começa a pesar sobre você. Então, amados, isso é tido como murmuração também. Outro ponto é quando fica reclamando. Tudo reclama. Isso e aquilo. Você vai viajar, vai dormir num colchão duro, só reclama, mas tem um lugar para dormir. A comida de hoje, talvez você teve que fazer um mexidão lá, um arroz, um feijão misturado com ovo, e você fala: nem tem aquela mistura que eu queria. Tudo reclama. Tá calor? Reclama. Tá frio? Reclama. Choveu? Reclama. Mas reclama que tá faltando água todo dia e que o mundo tá quase acabando porque não tem água. Joga lixo no chão, que é uma beleza, mas reclama porque dá enchente e acabou tudo e leva as coisas. Então, amados, outro ponto que é tido como murmuração: quando você inveja outra pessoa. Joyce, não, mas eu não invejo outra pessoa. Amados, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a ida no deserto, ela acontece, você se vê sozinho, você se vê desamparado na sua cabeça. E você começa a olhar para as outras pessoas e falar: nossa, esse homem tá com a esposa dele. Olha como eu queria estar ali. Olha as pessoas andando de mão dadas e eu aqui sozinho.
Olha as pessoas indo pro cinema em casal. Olha, meus amigos todos em casal e eu aqui sozinho. Isso é tido como inveja, amados. Porque você, de qualquer forma, não tá aceitando a situação que o Senhor te colocou. Deus te separou nesse momento para moldar os dois lados. Então é tido como murmuração, sim. E essas atitudes, ela representa o quê? Que você não compreende o que o Senhor quer para você. Que nesse momento é o distanciamento do seu marido, da sua esposa. Então, quando existe a falta de aceitação da nossa condição atual, é tido como murmuração. E todos esses pontos que eu levantei aqui, gente, tudo tá na Bíblia. Tiago 5:9 vai falar: irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejam condenados. Eis que o juiz está à porta. Quando você começa a reclamar do seu marido, da sua esposa, quando você começa... Por que lá nos meus aconselhamentos no Telegram, eu falo assim, gente, eu não quero saber o que o seu marido fez, o que ele está fazendo, eu não quero saber. Por quê? Porque nós precisamos começar a saber o que vamos fazer daqui para frente. O que ele fez, tá com o M, se tá com o H, se tá com não sei quem lá. Gente, é problema dele. Faça a sua parte, que é lutar pela sua família de forma limpa e honesta. E cada vez que você não fica procurando saber e não fica trazendo informações dele. Ah, Joyce, mas você aconselha. Você é uma pessoa que tá lá aconselhando, você tá lá pra isso. Gente, eu já ouvi até das pessoas falar assim, você é o seu trabalho, você é obrigada sim a ouvir a minha história. Então, tipo assim, eu vejo isso como uma das piores murmurações. Quando a pessoa tá ali te falando, não, eu tenho que falar do meu marido, eu tenho que falar da minha esposa, você precisa me ouvir. Você tem que saber quem ele é para você entender o que ele tá fazendo. Gente, não precisa. Não precisa. O Senhor, ele vai dando direcionamento, sabe? Ele vai falando, Joyce, fala isso pro irmão. É assim que ele precisa andar. Isso tá errado. E cada vez que você começa a falar do seu marido, da sua esposa, gente, isso vai trazendo frustrações para você mesmo. Isso vai te trazendo tristezas passadas de relembrar. Então, como que você pode pedir aconselhamento? Joyce, eu preciso saber como agir nesse caso. Agora, o que ele tá fazendo, o que ela tá fazendo, problema deles. Para de ficar falando, ai, minha esposa, ó. Gente, pasme. Minha esposa, ela saiu de casa, meio-dia, foi encontrar com o OH, depois eles saíram para tomar um lanche e fizeram isso. Gente, tem gente que me passa um relatório completo, que eu fico assim, sem entender como a pessoa sabe o relatório completo, que o marido foi viajar com a OM. Gente, é incrível como as pessoas não entendem a situação que elas estão. Elas não entendem que precisa avançar. Lá em 1 Coríntios 10:10 fala: e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Não sou eu que estou falando. Filipenses 2:14-15. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros do mundo. O que aqui tá falando? Não murmure e nem arrume contendas. Ah, Joyce, como assim contenda? Contenda não é ir lá brigar? Não. Todas as vezes que você ficar procurando saber o que seu marido tá fazendo com a OM e você fica lá nervoso, falando, ó, meu marido tá fazendo isso. E outra coisa, gente, que é muito comum acontecer e muito perigoso no deserto, é você ir lá e falar pros seus pais, falar pros seus sogros, falar pra família do seu cônjuge, falar pra sua família, ele fez isso, ele me traiu, ele fez aquilo, ela fez isso, ela fez aquilo, ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo. Gente, isso é tido como murmuração. E a Bíblia fala,
A mulher que envergonha o seu marido é pior do que o câncer nos seus ossos. E sabe a consequência que você vai sofrer? Quando ele tiver para voltar para casa. Isso vai vir à tona. Porque essa família vai começar a falar: você não falou que ele estava fazendo isso e isso? Agora você ainda aceita? Você é bobo, você é boba. Você ainda aceita? Então para. Entenda, essa luta no deserto é sua. O que aconteceu? O que aconteceu lá no deserto? É uma situação. Olha, você tem uma visão de você no deserto. Lá em Êxodo 17:3 fala: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos manteres com sede, e nós, os nossos filhos e o nosso gado? Então, o que aconteceu? O Senhor, ele mandou água. Ok? Gente, mas olha como esse povo estava com a mente fechada. Olha como a mente estava cauterizada, e pode ser a sua mente hoje. Aquele povo estava escravo no Egito. Eles estavam escravos no Egito. E aí o Senhor abriu o mar, fez um milagre acontecer para eles andarem pelo deserto, porque era um caminho curto, tá? Era um caminho curto que eles precisavam percorrer. Eles precisavam andar no deserto para chegar à terra prometida. E a cabeça deles estava ainda reclamando por que tiraram eles do Egito para passar sede no deserto. Gente, olha que visão mesquinha. E às vezes pode ser você. Deus te tirou da escravidão, de um casamento sem Deus, de um relacionamento que não tinha Deus, para te levar no deserto, para te ensinar, para fazer você andar. Ele te deu água, porque Jesus é a água da vida. Jesus é a água da vida. Então o Senhor, ele fez o quê? Ele fez Moisés bater com um cajado ali numa rocha e saiu água. E mesmo assim, eles reclamavam. Mesmo assim, gente, você está no deserto. O Senhor te levou no deserto. E você tem a água da vida ali, Jesus. Você está recebendo Jesus todos os dias e ainda está reclamando porque está passando sede. Aí o que aconteceu depois para piorar? Novamente, o povo murmurou no deserto. Dessa vez pedindo, sabe o quê? Comida. Eles queriam se alimentar. E aí eles começaram a murmurar. E você pode estar assim. Por quê? Você tem alimento todos os dias aqui no canal. Você tem a sua Bíblia. Você tem o Espírito Santo falando com você todos os dias e ainda tá reclamando que não tá ouvindo o Senhor. Você tá reclamando que o Senhor não fala com você. Se você é uma das pessoas que tá reclamando porque eu não sei que o Senhor tá falando comigo, eu não ouço, o Senhor não fala comigo. Gente, olha, tem vídeo todos os dias aqui que o Senhor fala com você. Lá em Êxodo 16:8 fala: disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? A vossa murmuração não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então, gente, você tá falando que Deus não tá falando com você, que você não tem resposta do céu. Que é isso? Que é isso? Você tem alimento todos os dias. Aquele povo era para ter andado um pouquinho no deserto. E sabe a consequência dessa murmuração? Números 14:29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurais. Talvez você esteja caído no deserto, com dor, não anda, sabe aquele deserto que não anda? Não anda, não segue, não vai para frente, porque você tem murmurado demais. Tem reclamado e não tem vivido a sua vida. Joyce, mas como não reclamar, como não murmurar? Gente, segue a sua vida um dia. Vai fazer suas coisas. Vai seguir a sua vida como seu marido não existisse, como sua esposa não existisse. Mas fazendo a sua parte de marido, de esposa, de orar por eles todos os dias.
de buscar em oração, em jejum, em batalha espiritual, de lutar pela alma deles. Então esse vídeo, eu espero de coração que tenha aberto assim a visão de vocês para muitas coisas. Então, gente, é isso, um dos motivos que levou o povo de Deus a permanecer no deserto. Falando mais especificamente, gente, sobre quanto o povo de Deus murmurou diante da peregrinação para a terra prometida. E muitos não chegaram porque passou tanto tempo que não conseguiram chegar. Então, amados, abram seus olhos hoje sobre a murmuração que você tem feito, sobre quem você está sendo no deserto. Para de murmurar, viva um dia de cada vez. Para de reclamar, para de falar que está tudo ruim, sendo que pode ter dificuldades. Mas o Senhor mandou ter bom ânimo quando você tivesse aflição. Fiquem todos na paz, amados.